mãos aos céus, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Diga a Ele o quanto você o ama. Declare uma palavra de adoração ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que ora em novas línguas, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Ore em novas línguas agora. Deixe o Espírito fluir sobre a tua vida e chama essa manifestação de Deus aqui nessa manhã. Chama Deus para se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus desejos, sobre a nossa nação, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Chama a manifestação do Senhor sobre aqueles que precisam ser alcançados por salvação. Chame a manifestação do Senhor agora sobre a nossa economia, sobre a política da nossa nação, sobre os nossos governantes. Ele decai, elevará, baixar e elevarás. Santo é o teu nome, meu Deus. Enche
Aviva o teu Espírito em nós. Nós desejamos, nós precisamos de ti. Ei, Aracaere Barabaçaere Barás. Toca, Senhor, e cura o corpo, a alma, o espírito. Que não haja enfermos em nosso meio, meu Deus. Antes a tua boa mão se manifeste com poder e autoridade. Livra, meu Pai, de todo ataque do inferno, toda intriga de Satanás, toda obra do maligno. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, as famílias dessa casa. Guarda os nossos pastores. Guarda, Senhor Deus, os maridos, as esposas. Toma nas tuas mãos os nossos filhos, herança bendita do Senhor. Livra da má companhia e dá a eles o desejo de estarem na tua casa, o amor pela tua obra. Faz o teu milagre e o teu sobrenatural, Senhor. Toma nas tuas mãos essa cidade, meu Deus. Livra da violência. Tem misericórdia, meu Deus. Ah, Senhor, derrama do teu Espírito em nós e mostra-nos a tua vontade em todo o tempo. Livra-nos da murmuração, da ingratidão. Põe na tua bênção, meu Deus. Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo em todo o tempo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que a tua chama jamais deixe de queimar nos nossos corações, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore agora, levante um clamor pela tua casa. Levante um clamor pelos teus amados. Levante um clamor de salvação na tua família. Sim, ore agora para Deus alcançar aqueles que ainda não estão salvos. Você é a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta de Deus para essa geração. Ore, clame. Em nome de Jesus, meu Deus, faz a tua obra, Senhor. Marca com salvação. Traz de volta o afastado, meu Pai. Fica, Pai. Ele cai, ele barabachai, ele barás. Oh, recante, ele barai, ele bachai, ele barás. Espírito Santo de Deus, visita a nossa casa e a nossa família. Faz o teu milagre, Pai. E de tudo que o Senhor quiser, nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Põe um pouco bem forte. É por Deus da glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um beijo, dá um abraço aí no teu irmão. Coloca uma palavra de bênção sobre a vida dele. Amém. Cumprimente uma pessoa com quem você não tem ainda falado. Aleluia. Obrigado. Aí então você pode se assentar. Glória a Deus. Um ótimo domingo para você. Que Deus te abençoe. Que a unção do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O melhor lugar para você estar é a casa do Senhor, porque Deus sempre vai ter um milagre, uma bênção para você. Amém? A palavra de Deus, ela fala que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena. Repita comigo: ordena. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou falar hoje sobre Elias. E tem uma coisa que é muito interessante na vida de Elias. Quando você se move debaixo da promessa de Deus, da direção de Deus, quando você anda em obediência ao Senhor, saiba que a bênção já está ordenada. Amém? Você consegue entender isso? Deus fala contigo, mas a bênção Ele já te ordenou. Salmo 133, é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Deus fala para você: ande em comunhão. Por quê? Porque eu já ordenei a tua bênção em nome de Jesus. Amém? A bênção do Senhor já está ordenada, já foi preparada. Amém? Em nome de Jesus. Tivemos ontem um sábado maravilhoso, fizemos
mutirão aqui na casa, por isso você está sentindo esse cheiro de limpeza aqui dentro, né? Graças a Deus por isso. Cheiro bom, parede pintada, para a honra e glória do Senhor. Nós recebemos um grupo de amigos que são internos ali numa casa de recuperação em Magé. E é interessante a gente ver como Deus é um Deus de novas oportunidades, como Deus renova e como Deus restaura. Homens que são preciosidades para o Senhor e foram roubados pelas drogas. Graças a Deus que Deus é Deus de novas oportunidades. Amém? Amém. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de ministrações e aos domingos pela manhã. Lembrando você que dia 14 nós vamos começar também a nossa escola de servos às 18 horas. As ministrações vão continuar pela manhã, o nosso culto, a adoração, e às 18 horas aos domingos nós vamos ter a nossa escola de servos iniciando aí nesse segundo semestre, dia 14 de julho. E nessas próximas semanas eu quero falar com você sobre você como resposta de Deus para esse tempo. A palavra de Deus, ela fala que o mundo, ele aguarda a nossa manifestação. Você e eu somos a resposta que o mundo precisa. Amém? A resposta, querido, querida, não está na política, a resposta não está na economia. E muitas vezes nós ouvimos dizer assim: olha, se isso mudar, as coisas vão ser melhores, se isso for desse jeito. Querido, querida, a resposta somos nós. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: eu e você somos a resposta de Deus. Amém? Eu e você somos a resposta de Deus. Quando o profeta Elias, ele foi arrebatado aos céus, o que Eliseu perguntou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Mas eu sei que Deus hoje ele tem uma pergunta para nós: onde é que estão os Elias dessa geração? E o tema da nossa mensagem hoje é esse: onde estão os Elias dessa geração? Levante a tua mão e diga: estou aqui, Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Você e eu somos a resposta a Deus nessa geração. Hoje a gente então vai falar sobre isso: onde estão os Elias desta geração. A próxima mensagem é sobre a obediência, a chave para nós sermos a resposta. Você vai ver que na vida de Elias, obediência foi uma marca. Deus fala para ele: vai para lá, vai para cá, e eram assim as coisas mais absurdas, e Elias obedeceu. A terceira mensagem: a ousadia para ser a boca de Deus na terra. Num tempo de idolatria, Deus levanta o profeta Elias para ser ousado e abrir a boca contra o rei, contra o poder governante. A quarta mensagem: a coragem para realizar o extraordinário, quando Elias faz cair fogo dos céus. A quinta mensagem: a fé que move o sobrenatural. E encerrando então essa série de mensagens, você é a resposta, o coração alinhado com o céu. Amém? Então, separe esse tempo aos domingos para aprender mais e entender aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Semana passada eu estava ministrando, falando sobre o lugar da restauração, e eu falei sobre esse texto, João 14:12, a promessa de que nós faríamos obras maiores que as que o Senhor Jesus fez. E eu falava que isso não tem a ver simplesmente com, por exemplo, Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro. Então a gente vai ressuscitar mais de 3 pessoas. Eu não quero invalidar aquilo que é um milagre de Deus, não é isso. O que eu estou falando é que a maior obra que Jesus pôde fazer na terra foi a obra de transformação. A obra de transformar, por exemplo, aqueles 12 homens mal acabados, dos quais um ainda o traiu, em homens que são a base da igreja. Passaram-se 2000 anos e nós estamos aqui hoje por quê? Porque Jesus transformou o coração de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, de Lucas e de outros discípulos. Então, quando João fala que nós faríamos as obras que ele fez e obras maiores ainda, eu creio que ele está falando de um poder de transformação da nossa vida. Para quê? Para que nós sejamos agentes transformadores.
para que uma vez que eu seja transformado, eu possa também transformar, eu possa também influenciar. Então, se você crer, você vai viver essa condição de transformação e vai ser também um agente transformador. Amém? Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. Então, a nossa pergunta de hoje, o tema da nossa mensagem: onde estão os Elias desta geração? Eu quero ler com você, leia depois na tua casa, primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, ali surge então o profeta Elias. Ele começa o seu ministério ali no capítulo 17, no capítulo 18, e ele vai ali contando a história e o contexto onde nós encontramos o profeta Elias. Eu quero ler para você aqui em 1 Reis 18, 16, 17, um título que foi dado a Elias pelo rei Acabe. Acabe, a gente vai falar um pouquinho sobre ele para poder entender. É um rei conhecido, um dos piores reis que Israel já teve, mas ele dá um título que é muito peculiar, é muito curioso para Elias. Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. Ou seja, Obadias se encontrou com Elias, e Elias falou: ué, por que vocês estão me procurando? Eu estou aqui, manda dizer a Acabe que eu estou em tal lugar. E Acabe então, sabendo onde estava Elias, vai até ele. Quando ele vê Elias, ele diz assim: é você mesmo, perturbador de Israel? Aqui é muito interessante. Ele chama Elias de perturbador, mas ele não tinha certeza se era Elias. É você mesmo? É você mesmo ou é alguma pegadinha? É você mesmo, perturbador de Israel? Eu quero me deter aqui com você nesse título que Acabe dá a Elias, o título de perturbador. Ora, se Cristo é a resposta para o mundo, você e eu, que somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que nós somos essa resposta. Amém? E qual seria a nossa reação se a gente fosse encontrado pelo rei Acabe, que nos persegue, quer nos matar, e pergunta: ei, é você mesmo? É você que está perturbando Israel? É você que está perturbando a nossa nação? É você que está perturbando o Brasil? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: a igreja não está perturbando nada. A igreja parece que não perturba nada, porque outro dia eu ministrava para um grupo de pastores e eu estava falando sobre alguns números. Nós festejamos o crescimento da igreja, mas não adianta de nada a igreja crescer e a igreja não mudar. Agora no café da manhã, eu estava vendo ali as nossas aulas de Masterchef, né? Fura a carne, sela e bota e faz aquela coisa toda. Vocês, amigas e amigos, também já tinham até palpite de homem, falando ali como fazer, como não fazer. Isso porque o Zezé não tinha nem chegado ainda, né? Para poder dar também a dica dele. Mas uma coisa, irmão, me diga, se a gente aumentar a quantidade de sal, a comida fica salgada. É uma realidade, não precisa ser um Masterchef da casa do pai para entender isso. Agora, como é que você explica? A igreja aumenta em número, mas ela não transforma uma situação. Tem uns dados falando sobre Rio Branco ou Acre. Rio Branco ou Acre, eu não me lembro exatamente onde é, mas é um estado onde o número de cristãos ele se equipara com o número de católicos. É o maior número de cristãos em termos de percentual, e é o maior índice de morte por assassinato à mão armada. Você consegue entender isso? Você lembra uma confusão que teve no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, polícia em greve e tudo mais? A igreja é forte no Espírito Santo. O número de evangélicos é grande no Espírito Santo. E o que eu estou dizendo para você é: mesmo sendo um número grande, não muda. Mesmo sendo um número grande, não traz uma transformação. A igreja precisa cumprir o seu papel de sal e luz. Aqui, por exemplo, se a gente acender mais luz, vai ficar mais claro. Agora nós aumentamos o número de lâmpadas como cristãos, mas as trevas continuam imperando. Se nós estamos crescendo tanto, por que as coisas não melhoram?
Por que os índices de violência não caem? Porque os índices de miserabilidade não declinam também. Essa expressão que Acabe usa fala muito daquilo que era a vida de Elias. Por quê? Porque Elias era alguém que influenciava, e segundo a ótica de Acabe, ele era alguém que até mesmo incomodava. Esse rei perverso, casado com Jezabel, que fez com que a nação de Israel mergulhasse naquilo que era a idolatria, agora se depara com Elias e fala para Elias: você é aquele que tem perturbado o reino. O que a igreja de Cristo tem feito? Será que a igreja tem perturbado o reino das trevas, o império das trevas, ou a igreja tem se acomodado? Eu me lembro que uma vez eu era adolescente e ouvi uma frase: olha, é melhor a gente não se meter, isso de uma frase de um crente, é melhor a gente não se meter com o diabo. Tipo, sabe, deixa ele quietinho aí. E parece que ao longo do tempo a igreja, ela acabou mesmo se encolhendo e não faz diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Eu e você somos a resposta para essa geração. O pastor Marcelo Tocha, ele é do interior de São Paulo, ele escreveu um livro que fala sobre o profeta Elias, e tem uma frase dele muito interessante, diz assim: nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Eu fico vendo pessoas falando assim: não, quando eu tiver uma condição melhor eu vou me envolver, quando eu tiver eu vou fazer, quando for vai acontecer. Não, Deus não vai te chamar talvez quando as coisas estejam bem. Talvez Deus te chame num momento de caos, talvez Deus te chame num momento de dificuldade. O importante é a gente ter atenção e entendimento àquilo que é o chamado de Deus. Mas uma coisa é certa: eu e você somos chamados para sermos a resposta em meio à situação difícil. Amém? Se a tua família precisa de salvação, eu vou dizer para você, a resposta ela precisa vir de você. Se a sociedade precisa de uma mudança, a resposta ela precisa vir de nós. Amém? Homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, como foi Elias. Diga aí para o teu irmão: você é a resposta. Amém? Aleluia. E nessa série eu quero desafiar e encorajar você a isso. Será que você está pronto para viver aquilo que Deus tem para você? Mas acima de tudo, será que eu e você estamos realmente influenciando aqueles que estão à nossa volta? Quem é um Elias nessa geração? Em primeiro lugar, é aquele que vive a sua identidade de filho. Eu creio que a maior crise que um homem possa ter é não saber quem ele é. Não saber quem ele é. Quando eu falei aqui sobre identidade de filho, preste bem atenção. A identidade de filho está ligada a muitas coisas que falam daquilo que nós somos. A identidade de filho está ligada ao teu nome, a você saber realmente quem você é, a você saber quem é o teu pai, quem te protege, a você saber qual é o teu endereço, porque se eu tenho um pai, eu tenho também uma casa. Como é que anda a nossa identidade de filho? Vamos ver aqui um texto em Romanos capítulo 8, versos 15, 16 e 17. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? O filho, ele vai participar do sofrimento, mas ele vai também participar daquilo que é a glória do Pai. Para e pensa uma coisa: sabe o que quer dizer o nome Elias? Essa semana eu tive uma reunião e aí eu conheci uma pessoa que chamava Adonias. E isso foi na quinta-feira. E Adonias não sabia o que queria dizer o nome dele e nem que personagem bíblico que era. Depois, na sexta-feira, conversando com uma pessoa, e ela falou assim: meu marido chama Emanuel. E ela não sabia também o que queria dizer o nome Emanuel.
O que quer dizer o nome Elias? Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Amém? Elias quer dizer isso, só o Senhor é Deus. Eu começo essa ministração falando para você, você tem que ter a certeza da identidade de quem você é. Põe a mão no teu coração e declare comigo: eu sou filho de Deus. Amém? Aleluia. Sabe por que você é filho? Porque você foi selado com o Espírito da promessa. Amém? Sabe por que você é filho? Não é simplesmente porque Deus te escolheu, não, porque você aceitou essa filiação. Tem muita gente que ainda não aceitou essa filiação. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que o receberam, o aceitaram, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Amém? E o que é mais legal em ser filho e ter identidade do filho é o que? É você parecer com o teu pai. Amém? As pessoas falam muito, por exemplo, quando falam do Vini, elas dizem assim: mas o Vini parece muito com o senhor, mas o Vini parece muito com o senhor, mas o Vini parece muito com o senhor. Irmãos, eu fico pensando, a minha resposta é essa: olha, querida, ainda bem que ele parece comigo. Se ele parecesse com um pasteleiro, com um padeiro, eu ia dar um tapa na sua amiga. Graças a Deus que ele parece comigo. Graças a Deus que ele pensa como eu penso, que ele fala como eu falo, que ele corta o cabelo como eu corto. E o meu desejo é, falando com ele, que ele possa ter, mas que aquilo que é o meu teto seja o piso dele, o assoalho dele, porque ele possa ir adiante. Você é filho de Deus, amém? Se você é filho da confusão, você não é filho da discórdia, você não é órfão. Zé gosta, né, Zé? Zé gosta porque tem um cântico que fala, né? O pai me adotou, eu era órfão, hoje eu sou filho. Amém? E não tem problema você ser filho adotado, sabe? Não tem problema você ser o filho adotado. Você não é menor que Jesus por causa disso. Você é amado de Deus. Amém? Aleluia. Elias queria dizer o quê? Só o Senhor é Deus. O nosso nome precisa ter a marca do nosso pai. O Vinícius é Lafayette, o Vitor é Lafayette, eu sou Lafayette. Por quê? Porque meu pai também é Lafayette. E eu, como filho do Lafayette, tenho a descendência que leva o nome de Lafayette. E o Samuel também é Lafayette. Por quê? Porque o Samuel é filho do Vitor. O filho tem o nome do pai, o filho tem a marca do pai. Eu quero profetizar e declarar: você não é órfão. Amém? Você é filho e o nome do Senhor está sobre a tua vida. Se Elias queria dizer só o Senhor é Deus, eu quero profetizar e declarar: o Deus de Elias é o nosso Deus. Amém? Sabe por que a gente pode influenciar? Sabe por que a gente pode fazer a diferença? Porque nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Amém? Aleluia. É curioso até que às vezes a gente pensa o seguinte, Acabe vai lá e chama Elias de perturbador, e talvez as pessoas conhecessem mais de Acabe do que de Elias, porque Acabe era o rei, e Elias aparece ali do nada. Elias aparece no meio da crise, Elias aparece no meio da seca. Mas você vê, o cara que aparece no meio do nada, ele tira a paz do rei, ele tira a paz daquele rei que era um homem perverso. Sabe o que eu quero profetizar e declarar? Porque você é filho, você vai fazer a diferença. Você e eu vamos ser sal, você e eu vamos ser luz e vamos manifestar a nossa filiação. Amém? Nós somos filhos de Deus, você não é órfão. Erga as suas duas mãos aos céus e agradeça ao Senhor. Diga para Ele: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me adotou como filho. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que eu posso ter não apenas uma herança, mas eu tenho um nome. Aleluia. Obrigado.
Obrigado, meu Deus, eu não nasci num palácio, eu não sou um rei terreno, mas eu tenho um pai que é dono de tudo. Oh, Arabaxai Aramanás. Agradeça ao Senhor, você não é órfão, você é amado por Deus. Amém? Essa é a tua identidade. Talvez as coisas não tenham dado certo, talvez as coisas não tenham saído como você sonhou, mas saiba que o teu Pai, Ele tudo pode, e Ele está no controle de toda a situação. Amém? Ele não vai descansar enquanto não cumprir a obra dele na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Declare comigo: eu sou filho. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia. O Elias nessa geração é aquele que sabe de quem ele é filho. Sabe o que é curioso, irmãos? É que Elias surge sem genealogia. Não aparece lá Elias filho de Elias isso, não. Aparece Elias no meio daquele contexto. Não tem, olha, um anjo apareceu a um homem, uma mulher, como aconteceu lá com Sansão, e eles deram a luz a Elias. Não, Elias aparece do nada. Por quê? Porque a filiação dele é do Senhor. Não importa como tenha começado a tua história, a tua filiação a tua paternidade, ela vem de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Um Elias nessa geração, ele é aquele que reconhece o seu chamado. Amém? Amém. Graças a Deus. Diga comigo assim: eu sei quem eu sou e o que eu preciso fazer. Amém? Essa semana eu estava falando com alguns professores, alguns diretores de escola. Eu estava falando daquilo que nós, como pais, somos chamados para dar aos nossos filhos. 3 coisas: identidade, destino e propósito. Identidade, fazer o nosso filho saber quem ele é. Destino, fazer ele saber onde ele precisa chegar. E propósito, fazer com que os nossos filhos saibam para que é que eles estão aqui na terra. Muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque ela não sabe o que ela precisa fazer. Ela não reconhece aquilo que é o chamado dela. Quando eu digo chamado, querido, eu não estou falando apenas de ministério, não. Deus tem para nós chamado como pai, Deus tem para nós chamado como filho, Deus tem para nós chamado como servo de Deus, Deus tem para nós chamado como cidadão, Deus tem para nós um chamado como profissionais. Deus tem para nós um chamado e a gente precisa entender qual é o nosso papel, reconhecendo justamente aquilo que é o nosso chamado. Romanos capítulo 8, verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Uma outra tradução fala que a natureza aguarda a nossa manifestação. Amém? Amém. Tem uma torcida esperando para ver o que você vai fazer. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: você tem uma missão aqui na terra. Amém? Aleluia. Quando Acabe chama Elias de perturbador, por que Elias, abre aspas, perturbava? Porque essa era a missão dele, denunciar Acabe. Você quer ver, por exemplo, João Batista era um outro perturbador de Herodes, porque ele falava: olha, você não pode, você pegou a mulher que era o teu irmão, você não pode fazer isso. Era o chamado dele. A minha pergunta para você é: será que a gente está atendendo o nosso chamado e andando na contramão do mundo, ou a gente acabou se conformando, a gente acabou se ajustando? Olha, aqui ele está falando de Elias lá no Novo Testamento, já no capítulo de número 17 do livro de Atos. Eles estavam procurando a Paulo e, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço chegaram aqui, e Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César,
dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Eu acho que a coisa podia ficar pior se eles dissessem, né, os que denunciaram dissessem o que realmente Paulo pregava, que havia só um Senhor, havia um único rei, e esse rei era Jesus. Eles são acusados aqui do quê? De trazer transtorno ao mundo. Por quê? Porque onde chegava tinha milagre, onde chegava tinha transformação, onde chegava a verdade, a palavra era pregada. Amém? Eu quero declarar o chamado de Deus para nós. É para sermos sal, é para sermos sim os perturbadores que vão andar na contramão do mundo. Amém? Aleluia. O Espírito Santo de Deus quer nos capacitar para isso. O grande detalhe, irmãos, é que nós como igreja, nós acabamos muitas vezes nos encolhendo, nós acabamos muitas vezes nos amoldando. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, essa questão de não se conformar, não se amoldar. Foi o Senhor Jesus, antes de ir embora, que disse: vocês vão por todo mundo, vocês preguem o Evangelho, vocês façam discípulos em meu nome, vocês os batizem. Foi ele que disse. Uma pergunta: será que se uma autoridade viesse, sei lá, o prefeito, o governador, o presidente, um rei, e falasse para você: ó, quero que você faça alguma coisa, você ia fazer? Não estou dizendo fazer nada de errado, não, porque pregar o Evangelho não é errado. A gente ia correr para fazer, irmãos. A gente ia correr para fazer. Missionário americano David Livingstone disse o seguinte: se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada pelo rei celestial ser considerada um sacrifício? Amém? Ai, porque é difícil. Ai, porque é difícil. Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque não dá para fazer. O que Deus tem te dado como talento? Sabe por que é difícil, querido, querida? Porque a gente talvez tenha perdido a nossa identidade e, consequentemente, o nosso chamado. Deus, Ele não te escolhe por aquilo que você pode fazer, Ele te escolhe por aquilo que você é. Deus sabe quem você é. Eu não sei se você já orou dessa maneira. Eu já orei diante de uma determinada situação em que Deus escolheu, e eu chorando: ai, Senhor, quem eu sou, quem eu sou. Parei uma hora que eu falei: poxa, Deus sabe quem eu sou, eu é que não sei quem eu sou. Eu quero dizer para você: você é filho, amém? E Deus tem para você um chamado. Vá à luta para cumprir o teu chamado de pai, de marido, o teu chamado de filho, o teu chamado de profissional, mas acima de tudo, o teu chamado como servo de Deus. Amém? Aleluia. Em terceiro lugar, um Elias dessa geração é aquele que gera uma santa insatisfação com aquilo que está errado. Amém? Vire para o teu irmão e diga para ele assim: não se conforme. Não se conformem. Romanos 12, 2: não se amoldem, não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda: bom, agradável e perfeito, assim é a vontade de Deus. Mas a gente só experimenta essa vontade quando a gente não se conforma, quando a gente não aceita. A partir do momento em que eu comecei a me conformar, a partir do momento que eu comecei a aceitar, a partir do momento que eu achei: olha, não tem jeito, não, é assim mesmo. Quantas pessoas que já falaram para você: o mundo não tem jeito? E a gente olha e fala: né? Às vezes aquelas coisas de fila, de metrô, de gente, o mundo está esperando uma resposta. As pessoas querem saber onde é que elas podem consertar um casamento, onde é que elas podem encontrar uma razão de vida. Mas a gente vai se conformando, Você precisa ser um eterno insatisfeito. Ontem eu estava vendo aqueles homens aqui, a gente fala rapazes, garotos, homens, e uma frase muito comum deles assim é: eu perdi isso por causa das drogas, eu perdi isso por causa das drogas. Chegou uma hora
que eu ali de tarde reuni, ali rapidamente, antes da gente tomar um Guaraná, eu juntei ali e eu falei para ele: querido, você pode até ter perdido, mas Deus tem muito mais para você. Não se conforme, não aceite. Você tem valor, você tem dons, você tem capacitação. Não aceite, seja insatisfeito com aquilo que estava errado. E é nesse contexto que Elias se levanta. É nesse contexto que Elias, ele fala: não, olha, não está certo adorar a Deus e adorar Baal. Vocês estão adorando Baal por quê? Porque Baal é o Deus da colheita. Vocês acham que vão ter colheita porque Jezabel falou que Baal vai resolver o problema e vocês foram atrás deles. E tinha um monte de profeta, irmão, que estava comendo da mesa de Jezabel, que já tinha se conformado, que já tinha aceito a situação. Mas graças a Deus, que diz o texto lá no primeiro livro dos Reis, que ainda haviam 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Amém? Se não houvessem profeta, talvez houvesse 2 profetas perneta, né? Porque aí se era joelho, então 7.000 divide por 2, cada um tem 2 joelhos, vai dar 3.500. Mas aí eu fiquei imaginando também que podia ter algum que tivesse a perna amputada, mas aí não seriam 7.000, seriam 6.999 joelhos que não se dobraram a Baal. Porque então talvez 2 tivessem a perna amputada. Irmão, isso não importa, são as coisas da minha cabeça, do mundo de Bob. Tinha no mínimo 3.500 caras que não se conformavam. Enquanto tinha gente comendo na mesa de Jezabel, ainda tinha 3.500 profetas que não tinham se conformados, e Elias era um deles. Amém? Por quê? Porque Elias sabia quem era Deus, Elias sabia quem era o Senhor, Elias sabia do seu chamado, e Elias era um eterno inconformado. Amém? Não se conforme com a corrupção, não se conforme com a apatia, não se conforme com a frieza, não se conforme com o encolhimento. Não, porque olha, hoje o mundo é outro, as coisas são outras. Irmãos, o mundo pode mudar, mas o nosso Deus é o mesmo. Hebreus 13:8, o que diz? Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que se conforma, ele passa a ser influenciado, e ele deixa de influenciar. E em quarto e último lugar, para nós encerrarmos, o Elias da presente geração, ele é um agente ativo na transformação do mundo. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, verso 8: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos de dizer mais nada sobre isso. Amém? O que Paulo fala? Paulo fala que saiu de um povo uma mensagem, e ela foi se propagando, e essa mensagem chegou até nós 2000 anos depois. Amém? Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? Que Acabe não acusou Elias, não disse assim: olha, você é o perturbador do meu casamento, você está falando contra a minha mulher, você está trazendo um problema para mim. Ele não falou: você é o perturbador de Sarepta, chegou lá naquela cidade, está morando lá na casa daquela viúva, eu sei, e aí você está fazendo uma confusão na cidade. Não, ele falou: você é o perturbador da nação, você, Elias, é o perturbador de todo Israel. Amém? E a mesma coisa que Paulo fala aqui. A igreja de Tessalônica foi indo, né? Onde Paulo e Silas foram presos, lá em Atos no capítulo 16, ali era Tessalônica, e eles foram presos por quê? Porque estavam perturbando a paz da cidade, estavam perturbando aquilo que era o reino das trevas. Da mesma maneira, o Senhor tem essa expectativa, que eu e você sejamos esses agentes de transformação. Sabe qual é o problema, irmãos? É que durante anos a igreja, ela fez com que as pessoas se preocupassem com elas mesmas, que as pessoas
viessem à igreja como um supermercado para adquirir coisas, para sair daqui com um carrinho carregado e não se preocupassem em transformar o mundo lá fora. A transformação que o mundo precisa não está na política, não está na economia, não está nos poderes, ela está em nós. Por quê? Aquilo que a gente faz hoje, a gente deixa um legado para amanhã. Amém? Eu quero encorajar você nas próximas semanas a estar absorvendo mais e mais dessa palavra, para que nós sejamos os perturbadores desse mundo, para que a gente realmente possa fazer a diferença, para perturbar a tua família. E perturbar de que maneira? Perturbar trazendo a salvação, para perturbar a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho. A natureza precisa da nossa manifestação, de nada adianta uma igreja que simplesmente se reúne, mas não é sal, não é luz, não traz mudança. Bispo, mas o que eu posso fazer? Lembra de Tessalônica? Uma única igreja espalhou a semente do Evangelho. Um único homem trouxe transformação no reino de Israel. Deus tem levantado Elias nessa geração. E eu quero dizer para você que não são os grandes pregadores que vão fazer a mudança. Eles têm o seu papel, amém. O que vai trazer a mudança é a igreja, é um trabalho mesmo de formiguinha, é todo mundo, perturbando aqui, contaminando aqui, fazendo lá. Isso pode parecer um pequeno grupo, mas eu tenho convicção que esse grupo, ele pode fazer uma revolução. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? É você, Elias, o perturbador de Israel? Ele pediu: não, eu não estou perturbando nada, o Senhor sabe. E Elias permanece firme. E é depois disso que Elias faz cair fogo do céu, e a gente vai ver nas próximas semanas. Amém? O Espírito Santo de Deus quer se derramar sobre nós. O Espírito Santo de Deus quer nos encher para nos fazer os Elias, os perturbadores dos tempos modernos. Qual vai ser a nossa resposta para Deus? Qual vai ser a nossa decisão nessa manhã? A gente precisa mudar aquilo que está errado, a gente precisa trazer transformação, que isso comece então na nossa vida. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você tem uma identidade de filho, sim. Você tem um chamado. Deus quer fazer de você um agente ativo. Querido, Deus não quer fazer de nós ouvintes simplesmente. Não dá para a gente continuar reclamando e vindo à igreja uma vez na semana e achando que isso vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Deus nos chamou para sermos os protagonistas dessa história. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Pede para Deus: Senhor, muda o meu coração, meu Pai. Fala comigo. Transforma, Senhor Deus, a minha vida. Aleluia. Ore mesmo, clame ao Senhor. Pede para Deus ministrar o teu coração. Pede para o Espírito Santo de Deus se derramar na tua vida agora. Eu e você somos a resposta de Deus para esse tempo. Aleluia. Eu e você somos essa resposta. A resposta de salvação para as nossas famílias. A resposta que a sociedade precisa. Ore agora e fala para Deus: Senhor, o que eu preciso mudar, eu quero mudar. Eu não quero mais ficar esperando, meu Deus. Eu não quero mais ficar colocando a responsabilidade, Senhor, aqui ou acolá.
mas eu quero ser aquele que vai trazer o sal, vai ser a luz, vai ser o agente transformador da mudança. E decai arabarabachai erebarás. Ore decai erebarabachai erebarás. Peça e Deus vai te dar essa graça. Pede para Deus mudar a tua maneira de pensar. Pede para Deus mudar os teus sentimentos hoje. Fala para Deus: Senhor, eu quero ter mais disposição. Eu quero ter mais disposição, meu Deus. Teu Espírito venha sobre mim. Peça perseverança ao Senhor, continuidade. Cheia arabarabachai erebarás. Ore decai erebarás. Eu e você somos a resposta que o mundo precisa. Ore bachai erebarás. A solução é a igreja, e eu e você somos a igreja. Ei, cachai arabarabachai erebarás. Eu quero, meu Deus. Eu quero, Senhor. Ore bachai arabarás. Eu quero ser o melhor marido, o melhor pai. Eu quero ser o melhor servo teu, o melhor pastor, meu Deus. Eu quero ser o melhor cidadão, meu Pai. Toca a minha vida agora. Faz a tua obra de poder e milagre. Batiza com o teu povo aqui nessa manhã, meu Deus. Só tu podes fazer essa obra, Senhor. Só o Senhor pode realizar. Eu sei que eu vou falar e nada vai acontecer. Toca, Espírito Santo de Deus, toca corações. Renova o ânimo, o vigor, tira a frieza espiritual. Juri decai erebarabachai erebarás. Oh, decai arabarabachai arabarás. Aleluia. Eu ligo essa palavra sobre a tua vida. Recebe no teu espírito essa marca. Recebe no teu espírito essa condição. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero fazer um ato profético com você nesse momento. Eu quero pedir para você: escolha uma pessoa e ore com ela. Pergunte para ela: meu irmão, você quer que eu ore? Por quê? Qual o teu pedido? Qual o teu pedido para essa semana? Nós vamos começar amanhã um novo semestre. A Clarinha estava comigo ali no computador e ela olhou assim e ela falou: o mês está acabando. Eu falei: amanhã começa julho. Ela falou: esse mês não tem 31? Eu falei: não, esse mês não tem 31. Esse mês acaba hoje. Esse mês acaba hoje, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então pergunta aí para o teu irmão: você quer que eu ore por quê? Eu vou orar com você. Eu vou orar com você por quê? Porque eu sou aquele que posso declarar: só o Senhor é Deus. Eu tenho identidade. Eu sou filho de Deus. Abre a tua boca agora e clama. E você ora um minuto pelo teu irmão. E aí depois ele vai orar um minuto por você. Oh, em nome de Jesus. E aí você vai sair daqui para orar por pessoas. Eu profetizo: essa semana Deus vai te dar experiências. Você vai orar por pessoas essa semana. As pessoas virão até você. As pessoas vão te procurar porque elas verão que você é aquele que tem uma essência diferenciada. Ei, arabarabachai arabarás. Ei, canabarai. Chega, canabarai arabachai arabarás. Eu ligo a oração dos teus servos aqui na terra, meu Deus. Traz a resposta. Traz a resposta, meu Deus. Faz o teu milagre. Faz o teu sobrenatural. Oh, meu Deus. Ah, Senhor. Ei, arabarabachai erebarás. Tempo novo nesse semestre para o teu povo. Tempo novo nesse semestre para a tua igreja. Ei, arabarabachai erebarás. Oh, ricai arabarai erebarás. Ei, arabarás. Tempo de cuidado, Pai. Tempo de transformação, de mudança. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Ei, cai arabarabachai.
Aleluia. Oh, meu Deus, Espírito Santo, faz a tua obra. Toca corações, meu Deus, toca corações. Derrama da tua graça e do teu poder. Eu ligo essa palavra, Pai, aqui na terra. Seja uma palavra rema aos nossos corações. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Dá um abraço aí no teu irmão. Amém. Coloca mais uma palavra de bênção sobre a vida dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você é a resposta de Deus para essa geração. Amém? Não é o presidente, não é o prefeito, você é a resposta de Deus. Pode sentar. Semana que vem, tema será obediência, a chave para ser a resposta. Amém? Na tua obediência, Deus vai te honrar. Aleluia. Você vai receber aqui o envelope. E nós vamos consagrar ao Senhor aquilo que é o nosso dízimo, a nossa oferta. Sabe o que enche o meu coração, irmãos? É que aquele texto que eu falei para você, Elias, ele surge no meio de uma crise. Elias, ele surge num contexto de seca. 3 anos e meio sem chover. E é ali que Elias aparece. Mas na vida de Elias nunca faltou nada. E o Senhor fala para Elias: Elias, vai até o ribeiro de Querite, porque ali você vai beber da água, da fonte da água do ribeiro, e os corvos eles vão te sustentar. Isso já é um grande milagre. Mas me chama a atenção as palavras quando Jesus ele traz uma direção nova para Elias, porque chegou uma hora que o ribeiro secou. Era seca. E o ribeiro secou. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes as coisas elas vão acontecer de maneira lógica na tua vida. Mas Deus sempre vai ter uma saída sobrenatural para você. Nós estamos na terra e nós estamos sujeitos às coisas aqui da terra. Deus sempre vai ter uma saída sobrenatural para nós. E ali me chama a atenção que quando a fonte seca, não é o corpo que falha, é a fonte que seca, o natural. Aí o que Deus fala para Elias? Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E aí, irmãos, já dá uma outra pregação, porque Sarepta era a região de Jezabel. Sarepta era 100% ali, era 100% Baal. E o Senhor fala para Elias: vai lá no território do inimigo, porque me chama a atenção isso, eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Para você entender a grandiosidade do nosso Deus, você vai lá, porque na terra de Baal quem manda é o Deus Todo-Poderoso. Você vai lá, porque no meio da crise, Elias, eu já ordenei. Sabe o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar com você o seguinte: conosco Deus fala, mas se houver obediência, Deus já determinou a provisão. Amém? Elias, levanta-te e vai, porque eu já ordenei. Para você é facultativo, Elias. Lá já está resolvido. Lá já está resolvido. Amém? Aleluia.
queremos estar no centro da vontade de Deus ou não. A vontade de Deus para Elias qual era? Era Sarepta. Porque no centro da vontade de Deus, Ele já determinou um milagre. Eu já ordenei, Elias, com você, eu falo. Mas com a tua provisão, eu já ordenei. Deus está falando com você hoje sobre aquilo que vai ser a tua entrega. É o nosso último dia. Eu estava orando hoje, no comecinho da manhã, já era quase 6 horas da manhã. Eu estava pensando sobre isso, né? Deus é tão maravilhoso. Hoje é o nosso último dia. A gente pode agradecer a Deus, encerrar esse ciclo e saber que amanhã começa um novo semestre, um novo mês, carregado do novo de Deus. Se a gente entender, a provisão já está ordenada. Fica de pé, pega o teu envelope. Eu quero orar com você e abençoar a tua vida. Se a gente entender, a provisão já está ordenada. Aleluia. Levanta o teu envelope bem alto. Coloca a tua vida diante do Senhor. Pede para Deus falar o teu coração. E fala para Ele: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Me dá essa disposição, meu Deus. Aleluia, me dá essa disposição. Porque com a tua provisão Deus já ordenou. Não fica preocupado, a provisão já foi ordenada. A teu favor Deus move céus e terra. A teu favor Deus move céus e terra. A teu favor Deus faz o sobrenatural. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Derrama do teu poder e da tua unção, da tua graça e da tua bênção. Eu te louvo e eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos consagrar ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta. Onde é que está a cesta? Aqui? Vem cá, Sônia, fica aqui na frente. Onde estão os perturbadores de Israel? Segura aqui de frente para o povo vai trazer. Eu quero que todo mundo venha trazer aqui hoje, porque eu quero orar com você. Você não sabe, você não tem ideia, irmão. Samuel, você não tem ideia do que é ser marido de sua amiga. Ele está saindo de casa hoje e ela em 5 minutos tem um sonho e falar para você, ó, faz assim, assim, assim. Irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Que essa seja a nossa palavra de oferta. Que Deus manda entregar e que a gente obedeça se tiver juízo. Mas ela me falou sobre algo que eu quero ministrar o teu coração hoje, porque realizar esse ato profético com você. Faz uma fila, vem até aqui. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus.
esse garoto. nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.